depois eu fiz faculdade de engenharia na UERJ, e eu trabalhava com engenheiros que a maioria deles tinha mestrado e doutorado. Então foi uma experiência muito forte, 2 anos trabalhando com o que na época era o máximo da programação no Brasil, que era uma área científica de real time, e aprendi bastante nesses 2 anos. Depois eu fui para uma área comercial indicado por um dos programadores, um dos analistas de sistemas lá de dentro, e trabalhei 2 anos como programador e analista de sistemas numa empresa de previdência privada e seguros. E eu praticava jiu-jitsu, e nessa época, com 21 anos, na véspera de fazer 21 anos, foi em agosto, eu completei 21 anos em outubro, eu estava muito interessado no jiu-jitsu e tive uma proposta de abandonar tudo e montar um jornal de divulgação do jiu-jitsu, que na época se chamava Jornal Gracie. Deixa eu até te interromper e fazer uma pergunta que a gente estava conversando antes. Conta como foi vamos dizer, o dia que você falou, chega, eu não quero mais ser funcionário, que eu acho que muita gente ainda está passando por essa questão. Como foi o dia D da decisão? Por causa disso, disso, eu não quero mais ser funcionário, eu quero partir para essa empreitada. Eu tive um empurrão muito grande do meu professor de jiu-jitsu, que depois até me formou a faixa preta, chamado Carlos Gracie Júnior. Ele, muito empreendedor, visionário, ele tinha comprado um PC na época 386, um scanner, que quase não tinha por aqui, e uma impressora, e ele queria saber do aluno dele que mexia em computador, na verdade era aluno do sobrinho dele, do Renzo Grace. Pô, tem um aluno que é fera em computador. Fera em computador, o cara acha que você tira a placa de memória, bota a placa de memória, você programa, você mexe em programa, você faz tudo. Então o leigo não sabe a diferenciação. Eu, que eu quero que ele me ensine a mexer nos programas de diagramação, que estava começando a se popularizar, todo mundo ter acesso ao PageMaker na época. Que ele devia só usar o Paint, provavelmente, não. Se bobear, nem o Word ele usava, mas ele queria uma aula para ele fazer o jornal ele mesmo. Então fui lá para dar aula para ele de uma coisa que eu nem sabia, porque meu negócio era fazer programa e não mexer em apps. Dar Né? suporte. Então eu comecei a explicar para ele, ele não entendeu nada do que eu estava falando, e aí ele começou, pô, por que tu não abandona esse emprego? Você vai ficar num trânsito danado. Quanto tempo você demora para ir para a cidade? Na época eu demorava 1 hora e meia, às vezes, para ir, 1 hora e meia para voltar, perdia 3 horas do meu dia nesse trânsito, e ele me colocou, não, pô, trabalha aqui em casa, na Barra da Tijuca, come, treina às 11 horas da manhã, volta para cá, e ele me seduziu ali, e eu acho que isso foi muito importante para instigar essa minha mentalidade empreendedora, né? Mas eu acho que não partiu de mim, pô, eu vou largar tudo e vou ser empreendedor. Eu tive essa oferta, claro, e eu aceitei essa oferta, coloquei no pouco juízo que eu tinha com 20 anos de idade, eu coloquei na balança e falei, pô, isso aqui vai ser legal. Eu acho que foi legal. Assim, 20 anos eu trabalhei no Jornal Gracie, que virou Gracie Magazine, que a gente levou para os Estados Unidos. Eu acho que não tem outra história de uma publicação física de revista que saiu do Brasil e seja distribuída nas livrarias dos Estados Unidos. Então, por mais que o jiu-jitsu seja uma indústria pequena, um mercado pequeno, a gente tem essa coisa de sucesso ao conseguir levar a revista em inglês para outros lugares do mundo. Como sócio, você como sócio, no final né? A gente tinha 50% cada um. E, ao mesmo tempo, assim, eu não fiquei rico com essa minha experiência na Gracie Magazine, mas eu ganhei muitos amigos e conheci o mundo inteiro. Só no Japão eu fui mais de 20 vezes. Então, essa minha experiência como empreendedor, eu não trocaria mesmo pelo melhor possível emprego em corporação que eu pudesse arrumar. Esse amigo meu tem uma empresa muito bem sucedida de web hoje, mas né, quando ele me chamou em 2013, mas ele não tinha, ele até hoje, ele contrata todo programador bom que existia, ele contrata para a empresa dele. Então ele não tinha um programador e fala, pô, Luca, vai começar, você é um empreendedor, pô, mas toma esse cara aqui para ser o teu programador. Eu tive que arrumar o meu... Começar do zero, começar do... Pergunta do Wagner Amaral e Silva, né, que
ele fala justamente sobre como montar uma equipe ideal, né? Mas não vamos falar sobre isso agora não, vamos fazer essa pergunta, deixar o Wagner perguntar mais tarde. Então fala também dessa transição. Aí você ficou um tempão cuidando da Grace Magazine foi um sucesso danado, né? O jiu-jitsu cresceu muito também nesse período. Cresceu muito. Acho que a revista foi parte integrante e exportante, vamos dizer assim, usando um português errado, do jiu-jitsu. E aí você tinha um grande amigo também do mundo do jiu-jitsu, que eu não sei se você pode revelar, que foi o seu primeiro ano. Posso sim, aqui é o João Mendes, que é o fundador do Hotel Urbano. Ele é bem mais novo do que eu, tem 41, João, se tiver 33, 34 anos, acho que é por aí que ele tem. Então, quando eu fazia as revistas e assim eu sempre tive uma ética de trabalho, não sei nem se a tradução seria essa, mas uma disciplina de trabalho muito grande, e como a minha equipe sempre foi enxuta, para eu fechar uma revista por mês, às vezes a gente ficava 5 dias, uma semana internado dentro da redação para fazer isso. Isso quando não era eu sozinho, né? No início era eu sozinho. Então, as pessoas me viam um certo período de tempo treinando na academia e de repente o Lucas sumiu. E de repente ele aparecia de novo. O que estava fazendo? Estava fechando a revista. Então, isso foi colocando no imaginário de outras pessoas, mas do João... Você trabalhava com afinco. Que eu trabalhava com afinco. E ele me via como, o Luca é o empreendedor que eu quero ser. E eu acho que eu ajudei, de certa forma. Ele, pelo menos, ele diz que o meu exemplo ajudou a ele a se desenvolver como empreendedor. Hoje, ele é um empreendedor com muito mais qualificações do que eu sou. Eu posso dizer isso com a total certeza, que ele tem muito mais qualificações. Não é à toa que o Hotel Urbano é um grande sucesso. Mas eu fui lá atrás um exemplo para isso. E essa migrada para Crayon Stock, da revista para Crayon Stock, como foi? Foi tão brusca quanto a minha migrada de funcionário para sócio, né? Eu vim de férias para o Brasil com a minha família em agosto de 2013. Eu já tinha conversado com eles sobre as ideias, porque a ideia é uma ideia conjunta, mas a gente não tinha decidido implementar essa ideia. Ele me chamou para uma visita lá no Hotel Urbano e puxou uma folha de papel e estabeleceu quanto que ele ia botar de investimento e quais seriam os termos dessa coisa. Olha aí, pessoal, desculpa interromper, que maravilha você já começar com um investidor anjo desse porte, né? O João Mendes, do Hotel Urbano, acreditando em você, e acho que pode dizer como fruto da seriedade e do afinco que ele já demonstrou na Grace Magazine. Com certeza, porque a Grace Magazine, ela, apesar da Crayon ter começado com esse investimento, a Grace Magazine é bootstrap na veia, porque o que a gente tinha era, como eu falei, um 386, uma impressora e um scanner. Daí, o resto é o seguinte, vende almoço e paga janta, e vai guardando dinheiro. Nunca gasto de investimento, nada disso. Nunca existiu um empréstimo bancário. A Grace Magazine nunca pegou R$1 de empréstimo bancário e nem R$1 de investimento. Então, eu tenho a experiência do bootstrap, eu acho que do nada você arrumar um investimento, você tem que ser genial, ter uma ideia que realmente convença as pessoas. Mas eu tenho essa experiência do bootstrap também. Eu acho que a reputação que eu construí nessa empresa de bootstrap que me fez conseguir esse investimento. E como era isso? Na Grace Magazine, só para situar, a Grace Magazine, você tinha que realmente, para você imprimir uma empresa sem crédito, para você imprimir um jornal numa gráfica, Jornal dos Esportes, ou Tribuna da Imprensa, como eu sempre, como era no início, eu tinha que pagar adiantado. Como que eu ia pagar adiantado se não tinha dinheiro? A gente vendia os anúncios e recebia adiantado para pagar o jornal para manter essa... Bootstrap na veia mesmo. O bootstrap na veia.
20 anos depois eu recolhi os frutos desse negócio do cara bater aqui E foi engraçado que ele botou o valor, eu não vou falar o valor aqui inicial, mas ele falou o valor, ó, vou botar o valor, um terço do valor aqui, e vou pegar X%, eu vou pegar o segundo terço aqui, vou pegar mais X%, terceiro terço aqui, vou pegar mais X%. A gente não tinha feito o plano de negócios ainda da empresa. Estava no mundo Estava apostando em você. no campo das ideias. No campo das ideias, e eu falei na hora, João, a gente não fez plano de negócio. Esse dinheiro não vai dar. Ele falou, pode ser que não dê, mas é isso aí que dá para fazer. Eu falei, beleza. E abandonei tudo e vim. Eu não voltei para os Estados Unidos. Mandei minha mulher ir lá para entregar carro, entregar as coisas que eu tinha lá, vender o que fosse possível, e eu fiquei aqui já preparando o início da Crayon. Show de bola. Não chegou nem a fazer uma planilha zona básica para ver se esse início, foi só feeling, esse né? início não, mas rapidamente, sei lá, final de setembro, aí eu tinha um modelo financeiro. Eu não fiz um plano de negócios inicialmente tradicional com todas as seções do plano de negócio, mas um modelo financeiro eu preparei claro. O modelo financeiro eu preparei logo no início. E pra gente já... Errei feio, tá? Quem não, né? Errei feio, tá? Só pra falar, mas eu tinha desde o início 5 anos de uma modelagem financeira aí. Claro, Bom, não querendo chover no molhado, errar feio é bom, né? Apesar do Brasil ter essa cultura, não erre. Errar é o que faz a gente aprender. A gente aprende quando a gente erra. Quando a gente acerta, o pessoal fala, mandou bem, a gente não aprende nada. E para a gente ir para a pergunta dos nossos assinantes aqui, então resume um pouquinho do seu mundo de hoje em dia, que é a Crayon Stock, depois desse round, quer dizer, nem precisa falar do segundo round nem nada, a gente fala disso depois, mas o que é a empresa, qual o diferencial, como está indo, em que momento vocês estão, em 3 minutos. A gente começou o desenvolvimento em outubro de 2013, então estamos falando aqui de 1 ano e meio, né? A gente lançou o site, a primeira versão do nosso site, em março de 2014, e fez 1 ano agora do site que já deu uma melhorada. Eu não posso dizer que foi um MVP quando a gente lançou em março, porque agora está muito na moda o MVP. No caso da Crayon Stock, se eu fizesse uma coisa, o MVP tinha que ser muito sofisticado, porque eu já tinha uma competição forte no mercado. Né? Os benchmarks americanos. Os benchmarks americanos, como a Shutterstock, a Stock, Getty Images. Getty Images, 20 anos de Getty Images aí concorrendo com a gente. Até um comentário interessante, que existem mercados super inovadores no Oceano Azul que você pode entrar em MVP e sentir. Mas quando você não está entrando no Oceano Azul, às vezes um MVP muito magro pode deixar a desejar, e seu usuário falar, por que eu vou usar esse MVP magro se eu tenho um benchmark musculoso, né? Então ele tomou uma decisão interessante de não começar com um MVP magro. E, bom... É um marketplace para fotografia, então qualquer um pode colocar uma fotografia lá. A gente, no início, nesse primeiro ano, a gente teve uma curadoria muito exigente, porque fazia parte da nossa visão, faz parte da nossa visão esse início, a gente tem uma qualidade, porque a gente sabia que a gente não ia ter 30 milhões de fotos. Então a gente precisava pelo menos ajudar, o nosso diferencial era ajudar o cliente a achar só o que é bom. Porque a Shutterstock são 40 milhões de fotos e você se perde lá dentro. Então, a gente... Esse foi um diferencial, foi uma proposição de valor claro. Foi uma proposição de valor claro, uma curadoria muito exigente. Esse era o início. Mas hoje, assim, marketplace assim, muito complicado. Muito complicado. Em startup, você tem... O problema do ovo e da galinha. Do ovo e da galinha, não sei qual... Se vocês têm um entendimento disso, mas se você pensa no Facebook sem nenhum usuário, que nem é exatamente um marketplace, mas vamos botar que seja um marketplace. Tipo Google Plus. Exatamente. Que porra. Então, o LinkedIn, que não tenha nenhuma pessoa procurando emprego, entendeu? Então, o LinkedIn é o maior exemplo. Os caras hoje são gigantes, mas eles demoraram anos para chegar ao ponto de inflexão. A gente tem falado muito desse desafio do Marketplace na Academy, justamente... Não é brincadeira. Então, como que a gente resolveu o início? Houve a galinha. Primeiro que eu
a gente vai chegar nessa pergunta aí, mas eu me associei a uma das pessoas que eu coloquei, foi uma pessoa muito integrada ao mercado de fotografia brasileira, equipe. na minha equipe. Então, segura essa para a gente falar Tá. no contexto da equipe e aí a gente vai conseguir complementar mais. Só para dizer que é uma história muito interessante, eu gosto muito dessas histórias de bootstrapping e coragem. Acho que às vezes tem que ter coragem, tem que se atirar, como o Luca fez, sair de um emprego que ele, enfim, se bancava, ganhava um salário e eu acho que tem que ser inspirador. Não existe momento ideal. Talvez o momento ideal é quando você é bancado por papai e mamãe, ou você tem dinheiro de família, mas enfim, não é todo mundo que vive isso. Mas se você está na dúvida, se organize, vá atrás do seu modelo de negócio, de monetização, que ele não deixou de lado, e vai nessa. Assim, é isso que a gente quer que você faça aqui na Academy, que você empreenda. E a gente vai ouvir o Luca falando mais em breve. Vamos passar agora um pouquinho para as perguntas. E não sei se Heitor está por aí? Está com a gente? Então, a gente pode fazer a pergunta dele. Tá, então tá bom. O Heitor Roberto Maia mandou uma pergunta muito interessante, que é: qual a melhor forma de realização de investimento anjo em uma sociedade limitada recém-criada? Quer dizer, aqui é claramente uma pergunta jurídica, né? Qual a melhor forma, qual é o melhor documento, como se backupear para você não fazer bobagem, etc e tal. Nós dois somos empreendedores que já fizemos muita mancada nessa vida, fazendo empresa errado, pegando qualquer padrão de empresa limitada, etc e tal. Aprendemos bastante, mas não tanto quanto a advogada aqui da 2122, que vai nos dar a honra de vir responder essa pergunta com muito mais clareza para vocês, né? Do que a gente, né, do nosso lado empreendedor que já passou por isso, errou muito, ela certamente já tem um... Responde e aproveita e puxa a nossa orelha, né? Pois ela já me puxou a orelha muitas vezes, a gente já fez coisas juntos, inclusive, e ela já, graças a Deus, puxou muito minha orelha. É a Nathalie Witt, que é a advogada aqui da 2122. Tudo bom, Nathalie? Tudo bem. Como está sendo o seu dia hoje? Corrida. Tá, então a gente vai liberar você. Tá aqui, vou repetir. Qual a melhor forma de realização de investimento anjo em uma sociedade limitada recém-criada? Tá, então obviamente, o que eu vou explicar aqui é mais a minha experiência e a experiência que eu tenho visto de empreendedores que têm chegado para mim com mentoria ou com dúvidas e que, infelizmente, não tiveram acompanhamento, não tiveram ajuda jurídica ou alguém que conhecesse pelo menos o mercado. E, gente, advogado é que nem médico, você não vai pedir um dermatologista para operar o seu coração. Ou ele sabe atuar na área de societário, mercado de capitais, ou ele não sabe atuar. Não adianta, viu na faculdade não é a mesma coisa do que saber ter experiência própria e experiência profissional. Então, com relação a tipo de investimento de limitada, eu não gosto muito, eu pessoalmente não gosto muito de mútuo conversível em cotas. Por quê? Mútuo, a maioria das pessoas não sabe, e eu acho que isso é o pior das situações, que o empreendedor não sabe que mútuo é juridiquês para empréstimo. Ou seja, você vai receber um empréstimo de um investidor e... Ele não entra no contrato social Ele nesse não entra no momento. contrato social. Ele também não quer se arriscar. Não quer se arriscar, não quer ter legislação trabalhista, não quer ter nada. E daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei, ele vai cobrar aquele empréstimo com juros, com multa, com correção monetária. E se você não tiver dinheiro para pagar? Se a empresa não tiver dinheiro para pagar, a empresa não existe mais, tipo, morreu. Tem gente que, investimento de risco, eu sabia que era isso, pronto, acabou. Mas já tive casos de investidor cobrar a pessoa física, os próprios empreendedores. Por quê? Porque é um contrato de empréstimo, ou seja, direito civil, não é direito societário. E é um contrato particular entre as partes. Então não está registrado de junta comercial, não tem nada público, a pessoa não aparece em lugar nenhum. Ele simplesmente pode processar porque ele é um credor da empresa. Ele não é uma pessoa que simplesmente está lá junto com você. Desculpa interromper, só para comentar. Claro que se der tudo certo, a empresa virar um Crayon Stock ou um hotel urbano, enfim, essa pessoa vai trocar o empréstimo em participação societária. Sim, mas quando der errado, vai dar duplamente errado, né? Como você falou. Errado. Ele não só não vai querer ser sócio, quando ele falar, cadê meus 100 mil, meus 20 mil, meus 300 mil? E aí não é nada bom. Não é nada bom. O que acontece? Para mim, mútuo conversível em ações é um jeitinho brasileiro de adaptar o que a gente tem numa lei, que é a lei de SA, né, Sociedade Anônima, para a limitada que pessoas não querem virar SA. De novo, preconceito, sempre falei isso, SA, se você tiver uma SA fechada com 2 pessoas é o suficiente e ela trabalha da mesma forma que ela é limitada,
tem exceções na lei que você não precisa publicar balanço, só precisa realmente registrar na junta comercial uma vez por ano o balanço patrimonial da empresa do ano passado. Que é o caminho que a 2122 escolhe. Inclusive, é o caminho que a 2122 escolhe, porque com a SA você consegue emitir debêntures conversíveis em ações. Por que eu acho melhor a debênture conversível em ações em vez de mútuo conversível em ações? Porque tem todo um parágrafo inteiro da lei de SA protegendo tanto o debenturista quanto a companhia. E define quais são os limites e os possíveis abusos que o investidor não vai ter como fazer, porque a própria lei já está falando, olha, você só pode pedir esse tipo de informação. E também acontece de mútuo conversível em cotas, é um contrato particular. Então, se o investidor ele quer, todo mês que você mande para ele a planilha financeira, extrato do banco, não sei o quê, primeiro, o empreendedor não vai ter como se basear se aquilo é abusivo ou se não é abusivo. Né? Então, não tem lei porque é um contrato entre as partes, se você assinar, se não está sendo coagido para isso, você assinou e pronto, concordou. E, desculpa mais uma vez interromper, é interessante quando vira uma SA, né? Na limitada, vocês conhecem aí empresas limitadas básicas, você tem o contrato social, é um documento único. Na SA, você passa a ter o que seria o contrato social, muda de nome, vira estatuto social e aparece um super importante contrato que deixa as coisas muito mais claras de relação, como a Nathalie está falando, que é o acordo de acionistas. Estou falando bobagem? Ele está falando sobre o acordo de acionista, só se antecipando, porque o debenturista ou o mútuo conversível em cotas, posteriormente, quando ele virar cotista ou quando ele virar acionista, ele tem que ter um acordo de acionista ou um acordo de cotista. Ah, claro, porque na época de debênture ele ainda não é. Ele ainda não Perfeito. é. Então, é bom para o investidor? Porque ele não entra no liability logo de cara, trabalhista, fiscal, qualquer coisa. Ele é um credor da empresa. Só que eu não gosto muito do mútuo exatamente por causa disso, que você não tem como limitar os abusos do investidor. Ou limitar as proteções que o investidor vai querer com relação ao investimento dele. Enquanto que na lei de SA, você consegue ter essa limitação, que a própria lei já fala, é isso, você só pode ir até aqui e até aqui. Então, pronto. Então, você se vira nesse espaço, nesse stretch que você tem direito. Depois... Então, a melhor forma seria pegar a empresa que é uma limitada ou nem é ainda, já criar como uma SA, esse preconceito com a SA, nossa, vai ficar uma burocracia, meu Deus do céu, eu acho que um preconceito... Não, um preconceito total. Só uma coisa, a SA não é plano simples nacional, tá? Isso é verdade, isso é a única, porém, tá? Até ano passado eu realmente falava assim, realmente você vai ter que virar SA e todo mundo já vinha com a cara murcha. Porque vai pagar mais tributo. Vai pagar mais tributo, mas pela última modificação do Simples Nacional, se vocês quiserem ver meu blog com relação a isso, que eu, inclusive, eu acho que foi um dos meus primeiros posts de blog, mitos e verdades do Simples Nacional atual, às vezes, dependendo do seu negócio, nem vale a pena você entrar no Simples Nacional, porque você vai pagar mais imposto do que se você fosse lucro presumido, lucro real, qualquer outra coisa. Então, não tem mais a desculpa, não, eu não vou entrar no Simples Nacional. Ano passado, até trabalhei com várias comissões, inclusive comissões do governo, comissões da FGV, comissões assim, de partes de entidades públicas, de entidades particulares, para apresentar uma alteração da lei do Simples Nacional para poder excluir as SAs das exclusões do Simples Nacional. Tá rolando, não sei quando que vai acontecer, mas sinceramente, do jeito que mudou a lei agora, nem estou fazendo muita questão, não. Mas agora, você que tem uma limitada, você que vai receber investimento, não tem outro jeito, faça mútuo conversível em cotas. Agora, tenta ler a lei de SA para você, na parte de debêntures exclusivamente, para você ver quais são os direitos que o debenturista teria direito e tenta limitar isso ao investidor. Ou seja, ele tem direito a balanço anual, ele tem direito a ser notificado se você vender mais do que 25% dos seus ativos. Não se você vender a cada contrato de 5 mil reais. Talvez tomar empréstimo também ou não? Tomar empréstimo, qualquer coisa. Tem contratos de mútuos que eu fico impressionado. Assim, o cara literalmente se aproveitou da inocência do empreendedor para dominar tudo, e eu fico assim, assustada, porque não é a filosofia por qual eu trabalho. Isso pode ser inclusive o óbito, a morte, a empresa pode ser natimorta por criar uma relação societária doente, de controle que total. perde todo o DNA original de uma empresa que tinha tudo para dar certo, como foi o caso do Luca,
vira uma coisa toda engessada, todo mundo fica, desculpe o termo, broxado, e às vezes a empresa morre por bobagem. E deixa eu até complementar uma coisa, eu acho que todo mundo deve seguir isso que a Nathalie está falando, é o modelo que eu sigo hoje em dia, depois de muito puxão de orelha da própria, mas eu acho que se você tiver como contar com um advogado, de preferência do naipe da Nathalie, ou está numa aceleradora que tem um advogado do naipe da Nathalie, é interessante, porque para nós, programadores, designers, jornalistas, marqueteiros, às vezes é um pouco difícil esse juridiquês, mas não mais depois dessa sua explicação. Acho que ficou bem claro. Eu acho que só para complementar, leia tudo que você puder de debêntures conversíveis, tudo que você acha na internet. Tem até nos Estados Unidos se chama convertible notes. Você pode até fazer um parêntese, tipo, o que nos Estados Unidos é aplicado, o que é aqui é aplicado. Minhas principais recomendações, não negocia percentual da sua empresa. Pelo amor de Deus, negocia cotas. O cara vai ter direito a X cotas da sua empresa daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Ou o cara vai ter direito a X cotas, sendo que a cota pode valer R$1 e ele vai ter um desconto de 30%. Valuation com desconto, né? Valuation com desconto. Não negocia percentual. Porque imagina a sua empresa... É o padrão no Brasil dessa primeira geração, é negociar. Toma 20%. Pronto, acabou. Né? Agora, o empreendedor não percebe que hoje você está valendo 0 ou 100 mil reais. Vamos lá. Você está valendo 100 mil reais. Daqui a 4 anos você está valendo 2 milhões. Aí o cara tem 20% de 2 milhões. E se a tua empresa estiver falando... Se a empresa estiver valendo 4 bilhões ou 1 bi ou qualquer coisa, imagina. Aí que fica a situação. Outra, segunda e última recomendação que eu faço, se você estiver nessa situação, infelizmente, toma cuidado com relação a formas de conversão daquele mútuo. Ou seja, tenta negociar que aquele mútuo realmente seja convertido em equity da sua empresa. Por quê? Porque tenta, limitar as possibilidades do cara pedir o dinheiro de volta. Que não vire dívida nunca, Que não vire dívida nunca. Ou seja, na lei de SA tem até umas situações assim que fala, se a empresa falir, aí realmente o cara tem como cobrar em dinheiro. Mas se não tivesse outros casos assim da lei, por isso que eu falo que a lei é melhor, aí você limita. Mas assim, tenta ou negociar a conversão automática, ou tenta negociar a conversão a seu critério, que eu infelizmente, eu sei que você é a parte mais fraca, é difícil, mas tenta negociar, se for a critério do investidor converter ou não em equity da sua empresa, tenta limitar as hipóteses de conversão. Somente, e até recomendo mais, se for converter para dívida, já negocia com ele prazo de pagamento de acordo com o fluxo de caixa da empresa, 12 meses, e o fluxo de caixa da empresa só pode ser modificado em 25%, 10%, qualquer coisa. Tenta limitar para poder manter a saúde financeira da sua empresa. Porque senão o pessoal abusa, aproveita da inocência e é isso. Perfeito. Acho que foi um mini MBA de direito societário aqui, porque parece... Esse resumo já é fruto de muita discussão e estudo, e que eu, particularmente, sou sócio de algumas empresas aqui da 21212, usamos esse modelo e está, graças a Deus, funcionando super bem. Fica tudo claro, ninguém fica disse-me-disse, depois você não fica ferrado com uma dívida para pagar. Acho que tem que liberar você para voltar lá para os seus afazeres. Sim, meus afazeres já. São não sei que horas. São, sei lá. Não sei lá, empreendedor, vida de empreendedor assim, não tem horário, né? Obrigado. Tá? Gente, obrigada. Fiquem à vontade de fazer outra pergunta para participar de outra mentoria aí, se vocês quiserem. Maravilha, tchau, foi ótimo. Tchau, gente. Sempre aprendendo com Nathalie Witt. Na verdade, a resposta à pergunta dela é o seguinte: arruma um pitbull igual ela para fazer essa negociação. Ajuda demais, sem dúvida nenhuma. Tentar fazer isso sozinho às vezes complica mesmo, e é bom ter uma pessoa como o do Nike da Nathalie. Bom, vamos lá. Eu tenho mais perguntas aqui. Preciso de uma cola. Alguém vai fazer a pergunta ao vivo? Vamos abrir o áudio. Fábio agora. Fábio Barros de Figueiredo? Vamos lá, Fábio. Com você o microfone já está aberto? Fábio, ele só precisa tirar o microfone dele do mudo. Ele já não está mais. Só que eu acho que ele está mutando. Fábio, você tem que tirar o seu microfone do mudo. A gente já tirou daqui. Fábio? Está tentando. Segundo ele, está tentando. Está tentando, ele está mandando aqui no chat que ele está tentando.
Quer responder? Bom, eu posso ir lendo a sua pergunta, e aí vai tentando aí. E você ler a pergunta dele? Tá, Do aqui Fábio, no aqui. Fábio Barros de Figueiredo, a gente vai saber de onde que o Fábio é. Como criar uma empresa virtual a partir de uma física? Possuo uma empresa de reciclagem de resíduo da construção. Estamos partindo para uma plataforma online de gestão dos resíduos distribuídos pela cidade. Essa plataforma terá um foco local e será vinculado à minha empresa. Já acho que terá potencial de expansão para outros locais e ser independente da minha empresa. Tento criar essa plataforma para ser genérica e não focada na empresa. Já nascer junto a uma empresa, isso ajuda ou atrapalha a expansão? Segunda pergunta. E ver isso como um futuro negócio não divide o foco de gestão? Acho que você pode pegar e responder daí, porque você tem uma história parecida. Eu tenho uma história parecida, né? Na Grace Mag, a gente precisou, né, partir para o mundo virtual, não exatamente como no caso dele, mas por causa de uma ruptura, né? Não era exatamente o caso dele. A gente Revista papel, a banca. revista papel, venda em banca, eu ia para o Japão para cobrir um evento, fotografava, voltava uma semana depois, a gente fechava a revista, vendia e vendia horrores porque era uma informação que não chegava. E aí a internet veio e fez uma ruptura louca que as pessoas assistem a luta no YouTube no mesmo dia que ela acontece. Então a gente teve que adaptar o nosso produto físico e a gente teve que desenvolver o nosso produto virtual, que foi o site. No nosso caso, a gente optou por ter o mesmo produto. Você fala na última pergunta se isso não perde o foco. Eu acho que o maior percalço, maior casca de banana que o empreendedor pode ter, e eu já passei por isso várias vezes e talvez passe de novo, é perder o foco. Entendeu? Então, realmente você tem um perigo mesmo. Você tem que avaliar se você pode se dispor a tocar fazer um outro branding, né? Uma outra marca, um outro marketing. Você ter hoje em dia você tem que estar em todas as redes sociais. Então você já começou. Você vai focar onde? Para uma empresa só. Vai focar no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. Você já começa com esse gama de coisas que você. No blog, etc. Não, agora são duas empresas. Tem que fazer tudo dobrado. Né? Sim, tem a original offline. Offline. Mesmo a offline, você vai ter que fazer o marketing digital dela. E aí você tem agora uma empresa online com outro nome, com outro tudo. Então você arrisca, se você não tiver, eu não sei o tamanho da tua empresa, né? Eu não conheço a indústria de resíduos e tal. Eu acho que você tem um perigo muito grande de perder o foco. E eu quero até complementar com um exemplo, Fábio. Você que agora recebemos a informação aqui no nosso ponto eletrônico que você é de Cuiabá. Então, vou dar um exemplo bem prático. A sua empresa é de gestão de resíduos da construção. Digamos que a sua empresa chame-se Acme. A gente não tem o nome da sua empresa aqui. Se você quiser criar uma coisa a nível Brasil, que cresça muito, etc., vamos dizer que você comece como Acme, que é uma das suas dúvidas. Eu vou lançar com o nome da minha empresa atual. De repente, a empresa XPTO, que é sua concorrente, tanto em Cuiabá, quanto em Mato Grosso, quanto em São Paulo, ela não vai, talvez, querer entrar no seu framework, no seu marketplace, para virar um grande marketplace de resíduos de material de construção. Porque eu não vou trabalhar, às vezes, umas questões pessoais. Eu que sou da XPTO, eu não vou trabalhar com o meu antigo concorrente, dando moral para aquela empresa. Então, isso também você tem que levar em conta. Talvez você começar com uma marca virgem, tem essas desvantagens que você vai ter toda uma gestão, uma criação, e você vai perder a atração que você já criou eventualmente na sua empresa Acme em Cuiabá. Por outro lado, você não vai ter um upside maior. Um upside maior, não vai ter a XPTO te achando inimigo e de repente o seu marketplace tem um potencial maior. Então, para responder, eu acho que você não tem resposta exata. Nunca você deve tem. Pensar e interagir mais com a gente. Nunca tem, mas você precisa avaliar essas dificuldades aí, né, que você vai ter. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tranquilo, eu acho que é isso aí, basicamente. De novo, se você for a Coca-Cola desse mercado em Cuiabá, vai como Coca-Cola. Mas se você, enfim, não tinha uma atração tão grande, talvez virgem do início seja melhor.
Vamos agora, temos aqui, já foram 2 perguntas. Só para mais uma pergunta? Caramba. Ah, não é 1 hora, são 50 minutos. Eu gosto Tudo dessa bem. aqui. Quem está daí online? Alguém está online para fazer a próxima Flávio pergunta? Rodrigues. A do Wagner. O Flávio. A do Wagner. Tá bom. Wagner Amaral e Silva. Vamos lá. Existe algum modelo de equipe ideal? Essa é uma pergunta até que você quis comentar antes, eu te segurei, mas acho que você também pode contar um pouquinho da sua experiência, depois eu completo. Tá, ele vai falar? Não. Tá. Ele avisou que ia estar, mas não conseguiu. Tá, então, a minha resposta é não. Entendeu? Você não tem um modelo de equipe ideal. Ele pergunta aqui, chega a perguntar se tem necessidade de um advogado. Eu gostaria de ter a Nathalie na minha equipe. Entendeu? Eu fiz um round de investimento agora e a gente gastou bastante num escritório de advocacia renomado do Rio de Janeiro, porque não tinha jeito de ser diferente. Mas para uma startup iniciando, eu não teria um advogado se a competência principal dessa advogada, dessa startup, não fosse jurídica, legal e jurídica. Óbvio, se você entrar numa startup de, sei lá, gestão de processos online, aí pega o melhor advogado que exista disso aí e coloca do teu lado. Então, aí vem junto a minha ideia de que eu tenho uma experiência de leitura, de estudo e prática de que investidor, principalmente, não coloca nem um centavo do dinheiro dele suado numa empresa que não tem ninguém que entenda da indústria dessa empresa. Então, esse é o ponto fundamental. No seu caso, você teve o sócio fotógrafo. No meu caso, fotógrafo. Eu peguei o Ricardo Azul, um grande nome da fotografia nacional, foi meu mentor na revista, no início. E eu tenho uma história interessante. Teve o primeiro Mundial de Jiu-Jitsu e a gente era um jornal e eu competi esse Mundial e eu ia fazer o jornal depois. Nesse inteirinho entre o campeonato e a publicação do jornal, eu saí de férias. Quando eu voltei, tinha na minha mesa umas fotos espetaculares do evento. Fotos de uma qualidade que eu nunca tinha visto igual. E aí eu olhei essas fotos, que fotos são essas? Aí o meu sócio na época, o Carlos Grace, virou para mim, não, Ricardinho era, meu companheiro de treino, não sei o que, no Hollis, aluno do Hollis, foi lá no Mundial e me deu de presente essas fotos, eram 6 fotos, sei lá. Eu falei, da onde veio essas? Será que tem mais? Como é que eu falo com o Ricardinho? Aí ele me deu o telefone, liguei. Em resumo, esse foi o cara que... Em resumo, eu fui na agência de fotografia dele, ele me deu 40 fotos e esculhambou o jornal que eu fazia, porque não tinha uma fotografia naquele jornal. Então, eu comecei mal, né? Eu fazia um jornal que dependia de imagens e eu não tinha alguém especializado em imagens. Esse é o erro que eu não gostaria de cometer de novo. Acho que você precisa se associar com alguém que entenda bastante da indústria. Se você não é o cara, você precisa ter essa pessoa. A outra coisa que a gente está falando de startup, a maioria absoluta de startups aqui é de web, né? É online. Eu aconselho muito você ou ser um programador ou se associar com alguém que entenda da tecnologia atual. Muito bem da coisa. Senão você vai... Eu não sei se vocês acompanham, vocês deveriam acompanhar um programa de televisão dos Estados Unidos chamado Shark Tank, que os empreendedores vão lá e tentam pegar uma ao vivo. Não é ao vivo, na verdade eles montam um programa, mas a gravação é um pitch real. Eles tentam pegar um investimento para o negócio deles. A gente estourou o tempo? Não, dá para você fechar. A equipe talvez... equipe... Bom, segue daí. Só falar do Shark Tank. Eu já vi gente lá que queimou $2 milhões fazendo app de celular, porque o cara não era da tecnologia e ficava contratando empresas para fazer o app para ele, aí tinha que ajustar. Então, se você não entende de tecnologia e sua startup é online, é de web, você precisa ter uma... Eu quero até dar uma ênfase. Já vi muitas startups que fiz mentoria e tal. Às vezes, duas pessoas de marketing fazendo uma startup basicamente de TI, que precisa de app para iPhone, para Android e tal. Não dá certo, porque vamos contratar uma empresa que diz que faz por 10 mil.
Pode até fazer o MVP básico por 10 mil, mas a gente sabe que para fazer Cust Dev e conquistar clientes e seguir em frente, você tem que mudar as features e pivotear e tal. E nessa hora 10 mil vai virar 100 mil, então concordo plenamente que se tiver TI, tem um sócio de TI. Acho que toda empresa vende alguma coisa, ou marketing alguma coisa. Tem que ter um cara do business, o cara da parceria também, na minha opinião, e o cara da indústria, como o Luca falou. Se você vai estar no mundo jurídico, claro que é um advogado importante, se você vai estar no mundo de fotografia e filme, um fotógrafo bom pra caramba, que no caso virou o sócio do Luca, é essencial. Não sabemos qual é o seu business, mas mais importante do que os skills, do que todos os skills dessa galera, é a confiança também de sócio. Então, se resguarde sempre com uma Natalie da vida, com um jurídico bom, porque além do skill, a base dessa pirâmide que em cima está o skill é a confiança e está tudo documentadinho. Ah, mas ele é meu amigo de infância. Poxa, não precisa documentar nada. Medo engano. Só para finalizar, tem uma coisa também, a pessoa tem que ser agradável, você vai ficar 15, 20 horas por dia, anos, né? Anos com essa pessoa. Então o Guy Kawasaki fala que ele fala do teste do shopping center de Stanford. Assim, você olhou um cara, vamos falar qualquer shopping center aqui, você olhou uma pessoa lá antes de uma bifurcação, você corre para abraçar essa pessoa ou você finge que não olhou, que ela não está lá e entra para a direita? Se essa pessoa, você finge que não olhou e entra para a direita, não pega essa pessoa para ser tua companheira na startup. Por melhor skill que ela seja, porque você vai precisar ficar 15 horas por dia com ela. Com 15 horas, com uma pessoa desagradável. Então, eu não aconselho. Acho que Eu quero, não sei, eu acho que está na hora de encerrar, ou dá tempo de fazer mais uma pergunta aqui? Dá tempo de responder mais uma. Então, temos alguém para fazer ao vivo ou a gente lê aqui? Olha, a gente pode ler a do Flávio para mim. Flávio. A do Flávio. A gente vai ter que ser bem resumido aqui com o tempo. Flávio pergunta: não é perigoso divulgar minha solução, mesmo que superficialmente, antes do MVP estar pronto? Essa é uma pergunta ótima. Eu acho ótima isso aí. Eu não sei se eu vou dar a minha... eu sou o melhor para dar essa informação, porque eu costumo dizer que eu sou jornalista, eu não sou padre. Então, se eu tenho uma ideia, você vai me escutar, tá escado eu sair com o André aqui e contar a ideia que eu estou tendo para a Creon atingir o próximo nível. O meu temperamento é que eu vou falar, porque cada vez que eu conto essa história, ela se consolida na minha cabeça. As pessoas que eu estou conversando, elas são críticas, céticas à história, então elas perguntam, eu tenho que responder, eu vou desenvolvendo a minha história a cada vez que eu conto ela. Então, eu absolutamente não guardo, porque eu não tenho o amplo conhecimento para saber se essa ideia é boa ou não, antes de eu debater ela com o máximo de pessoas que eu puder. E eu não tenho medo de uma ideia que ela pode ser facilmente copiada, ela não é uma boa ideia, ponto. Pô, você pode você pegar uma ideia que você falou para uma pessoa, a pessoa faz igual, meu filho, essa ideia não é boa. Pensa numa ideia mais difícil, que tem uma barreira de entrada mais complicada. Então você tem que ter uma confiança na tua habilidade de executar. A execução é mais importante. Muito mais. A execução é muito mais importante que a ideia. Mas você tem que ter uma habilidade de executar e uma confiança na tua habilidade de executar. E eu acho que essa questão de segredo é bobagem, tanto que se eu hoje quiser ir para Shutterstock e ficar um mês lá na Shutterstock, eles vão me receber lá e vão fazer isso. Então, o americano ele tem uma mente muito mais aberta disso aí, né? Dessa questão da concorrência. Às vezes, a coisa desanda para uma situação tipo do Steve Jobs e o Larry Page, que o Steve Jobs era o mentor do Larry Page e depois ficou revoltado que ele fez o Android, né, copiou o do iPhone, enfim. Às vezes desanda, mas o normal é ter uma cabeça mais aberta para esse tipo de coisa. Em geral, a gente recomenda a troca de ideias, sim, claro, é bom senso. Se você descobriu a cura do câncer com uma gota de uva da Jamaica, de repente, nessas situações, vamos patentear, porque às vezes você fala e quem recebeu a informação com aquilo já consegue ficar milionário, ficar rico na sua empresa, tome cuidado. Em geral, discuta mesmo. Se possível, adiante-se, já cria alguma coisa, já cria o que seria uma landing page, já dá uma atração, e aí vai discutir
já que fica até mais fácil para o interlocutor que está ouvindo a sua ideia ver o que você está... Se arrumou um nome bom, registra no GoDaddy, porque... Registra no GoDaddy e depois no INPI, etc. Porque facilita muito, né? Mais perguntas? Vamos encerrando por aqui. Pode ser o quê? Encerrar ou mais perguntas? Produção? Tá. Eu quero primeiro agradecer o Luca, que tem uma história muito legal de bootstrapping e de coragem e de lutador, né? Como eu falei nesse ano, é um lutador, não era um trocadilho, era uma faixa preta, ainda bem que nem fiz pergunta que enervou ele aqui, porque ele ia descontar em mim, eu ia me ferrar. Não, de maneira paz, nenhuma, paz, jiu-jitsu é paz. E eu acho que vale falar uma coisa que o Marcelo não só comenta como palestrou, que é uma coisa geral importante, que são conexões na vida. Eu acho que não vai dar tempo do Luca contar, mas eu vou só resumir. Ele fez um segundo round, o primeiro round ele teve aquele anjo que ele contou para vocês, que é o João Mendes, do Hotel Urbano, e ele já fez um segundo round num montante, vocês podem julgar, mas bem grandão, milhões. A empresa está indo bem. E nesse segundo round ele contou uma história raríssima, que ele foi nos conhecidos dele que conheciam o passado, quer dizer, e o presente trabalhador dele, e a grande maioria falou, quero investir em você na hora. Né? Foi uma coisa que nós, nesse mundo, sabemos que o Series A, muito atipicamente, você recebe um monte de sim. Mesmo o pessoal do Vale do Silício, até Facebook recebeu um monte de não, no momento que eles já tinham tração, e ele recebeu um monte de sim. E eu perguntei para ele, você acha que esses sims, além da sua qualidade, do que você já estava entregando, teve a ver também com o mundo do jiu-jitsu? Né? Parece um comentário estranho para um academy, a gente não está falando valutar, mas as conexões que ele fez ao longo da vida, como o Marcelo fala muito bem numa palestra que ele deu num evento da Endeavor, eu acho, são importantíssimas. Então, às vezes você quer ir procurar, vou falar com o cara mais fera, que eu nunca tenho relação com ele, você vai tomar um monte de não. Às vezes você pode achar gente para te apoiar como mentor e até como investidor no seu ecossistema, se você é chinês, ou se você é do jiu-jitsu, ou se você é da igreja da cientologia, não sei. Procure pessoas do seu meio. Posso fazer um parênteses? Óbvio. Assim, sem querer me gabar, porque isso também não é mérito meu, isso é uma questão desse network aí, se as pessoas olharem nas minhas redes sociais mais para trás, vocês vão ver que eu tenho uma foto treinando com um árabe, às vezes. Esse árabe é o sheik de Abu Dhabi chamado Tarnum Bin Zayed. Qualquer mega venture capital que existir, que é o dinheiro dele para botar lá nessa venture capital. Ele é meu amigo, eu converso com ele no telefone. Uma conexão você fez nesse mundo do jiu-jitsu. No mundo do jiu-jitsu. Ele não botou nenhum centavo na Crayon, nem apresentei o projeto da Crayon para o Tarnum. Mas é uma conexão assim que tem um valor incomensurável e não é tão simples de fazer, por isso eu acho que você deveria se matricular na academia de jiu-jitsu da tua cidade. Em resumo, nós da Academy recomendamos o jiu-jitsu, mas um resumo importante às vezes ficar tanto no computador 10 anos sem criar um networking não é bom. Pensa nisso e leva esse recado essa noite para você pensar que conexões que você está fazendo que possam ser úteis no futuro próximo e no futuro distante em outros rounds de investimento ou até mesmo mentorias, enfim, as conexões, como o Marcelo fala muito, são muito importantes. Queria agradecer ao Luca mais uma vez, agradecer a vocês que estão nos assistindo, nos dando essa audiência, tem um montão de gente vendo aqui a gente online e a gente depois vai ficar também disponível para ser assistido no YouTube. Um abraço. Um grande prazer, um abraço. Até a próxima.